gente querida, gente amiga, canal Paz e Bem, da Pós-TV 247, do canal do Sejus, essa grande comunidade que se forma cada vez mais unida. Estamos chegando aí ao final de mais um ano, o Sejus aí quase completando 2 anos de sua estreia de Caminhos do Espiritismo, e hoje tem 6h30, da 6h30, Revista Espírita, nós estamos estudando. Já estamos aí completando uma longa jornada com a Fernanda Carlos Borges, primeiro no Mulheres e Mitos, depois nessa jornada do corpo e do espírito, temos a companhia da Dora e de todos os outros grandes professores que estão por aqui. No dia de hoje, eu queria contar brevemente uma história, porque o texto que eu escolhi é longo, e eu vou ter que ficar baixando os olhos, porque eu estou correndo muito com o meu novo trabalho e não estou tendo tempo, eu sou secretária, não estou tendo tempo de escanear o material para ler na tela. Peço desculpas, mas vocês podem ver que eu estou até com olheira, porque quando a gente tem um desafio novo, fica muito correria até aprender tudo, então eu tenho começado muito cedo e não tem dado tempo mesmo. Mas é com alegria que eu venho aqui. Mas olha só o que aconteceu. Vou até tampar o nome da dedicatória para não causar nenhum mal-estar. Eu vou contar para vocês o que acontece. Dá para ver aqui, ó, uma dedicatória, né? Só vou tampar o nome. Peraí, gente, não estou conseguindo mostrar muito bem para vocês, ó. Uma dedicatória do próprio Frei Beto. É que eu já descobri quem é essa pessoa, mas eu não vou dizer, porque eu não quero, tá vendo? Em 2012, deste livro que é dele, que se chama A Obra do Artista. E como os caminhos, né, vão se cruzando, né, quando tem que ser, as coisas chegam até nós. O texto que eu escolhi hoje é um texto que provavelmente tem alguma atualização em termos de ciência, que eu não vou saber dizer porque eu não sou cientista, mas ele me chamou a atenção porque ele fala assim: somos tão naturais quanto uma abóbora. E eu achei muito, muito bacana esse título. E como esse livro chegou até mim, é uma coisa que eu vou tentar contar em 2 minutos para vocês, que é assim: uma vez eu fui ajudar uma pessoa da família que estava enroscada, precisava que alguém comprasse metade da pizzaria dela, eu comprei com as minhas economias, mas eu não tinha nenhuma intenção de assumir esse operacional, então o que depois não existe mais a pizzaria, mas a única coisa que eu fiz foi o seguinte: eu criei um projeto. E qual era esse meu projeto? Eu consegui uma doação enorme de livros na época, e embalei todos os livros, e o meu projeto era o seguinte: a cada pizza entregada, né, que fosse entregue, tinha que levar junto um livro. Esse livro poderia ser oferecido para o porteiro, para a pessoa, para uma trabalhadora que viesse receber a pizza no lugar dos patrões, ou se fossem os patrões mesmo, para que eles dessem este destino ao livro e que essas pessoas pudessem levar para a casa delas e pudessem compartilhar esse livro e depois pudessem, inclusive, ligar lá na pizzaria e pedir para trocar. Uma nova entrega a gente trocaria ou entregaria um novo. E ficaram poucos livros quando tudo isso acabou, ficaram poucos. E eu fui mexer esses dias nesses livros, porque eu estou com uma questão pessoal que minha vida também está mudando, fora o emprego, e aí eu achei esse do Frei Beto, né, que a pessoa doou ou pôs sem querer na pilha, por isso que eu não quero dizer de quem é, já sei quem é. E aí eu comecei a ler. E falei: não, eu tenho que falar sobre isso, em Paz e Bem. Então, veja bem, ele vai começar citando Pitágoras, ele vai dizer os animais são parentes dos homens e os homens são parentes dos deuses. E aí ele vai dizer assim, que há 2.500 anos, quando os gregos começaram a observar o céu, né, com acuidade, isso ele vai fazer referência aos assírios, babilônicos, hinduístas, vedas, egípcios, astecas e maios, entre outros povos e grupos religiosos, eles desenharam suas visões, né, das respectivas cosmogonias. Nós temos, inclusive, o Dr. Bezerra de Menezes escreveu muito sobre um pseudônimo de Marx, sobre as cosmogonias, em um livro que chama Diálogos Filosóficos, alguma coisa assim. Eu tenho os tomos aqui. Eu não cito muito o Dr. Bezerra, porque no final ele foi meio rustanguista e a gente não concorda com isso, né? Porque Rustang foi um grande opositor a tudo que o Kardec trouxe. Mas a FEB foi rustanguista até há pouco tempo, tirou isso do estatuto dela no ano passado. Então,
e ele tem, o doutor Bezerra tem toda uma obra de caridade. Mas voltando aqui ao Frei Beto. Aí o Frei Beto vai dizer o seguinte, que os teólogos cristãos influenciados pelo dualismo platônico consideraram alma e corpo realidades distintas e acolheram com alegria a teoria aristotélica do universo composto de vários elementos e passaram a acreditar que abaixo do céu tudo seria mutável, decadente, corruptível. Sim, né? Nós espíritas temos um pouco desse dualismo, por influência do platonismo e de Sócrates, mas que ele vai, na partir do momento que a gente acredita na pluralidade dos mundos, né? A gente sai dessa história de corruptível. Mas vamos lá. Aí ele vai dizer o seguinte, que a cosmologia de Aristóteles, por volta de 350 a.C., ela foi arquitetada por Calipo, seu assistente, que entendia mais do que ele dessas questões, e pregava o universo ter sido criado por Deus. E ele vai dizer uma coisa aqui que eu achei muito curiosa, que Darwin vivia doente, somatizando o quê? Ele se queixava de dores de cabeça, de vômitos, de contrações, de palpitações cardíacas, porque ele queria ser sacerdote. Então, quando ele traz toda a questão das espécies, né, ia contra as crenças dele. E ele chegou a confidenciar um amigo seu que se chamava Joseph Hooker, que esse parentesco que ele trouxe entre os humanos e os símios lhe trazia culpa, né? Porque parecia o assassinato de Adão. Felizmente para nós, né, no multiverso espírita, a gente não tem essa culpa porque a gente acredita numa ciência que caminha junto com o espiritismo, mas a gente entende e acolhe, né, todos aqueles que têm essa questão. E ele vai dizer o seguinte, que Nicolau Copérnico também foi cauteloso ao divulgar a teoria heliocêntrica, porque ele nasceu na Polônia em 1473, graças à influência do seu tio Lucas Waxenroth, bispo de Várnia. Copérnico frequentou as universidades de Bolonha e Pádua, onde germinava ali, na época medieval, o Renascimento. Então, aos 30 anos, ele já tinha lido Platão, Aristóteles, Arquimedes, Euclides, Plutarco, grava aí 5 se eu perder a conta, Ovídio, Virgílio e Cícero. E era favorecido pela tipografia que tinha surgido 3 décadas antes do seu nascimento. Por entanto, em 1514, quando o Papa pede que ele faça uma reforma do calendário, ele vai aceitar reconsiderar o movimento dos corpos celestes, né? E vai estudar Almagesto do Ptolomeu, que possuía pelo menos 2 edições, e percebe ali as deficiências na prolixidade das proposições. Então, aqui ele vai dizer assim, o Frei Beto, a ciência é o avesso da arte. Mas ele vai falar diferente depois ao longo do texto. Então, ele vai falar o seguinte, que no modelo geocêntrico do Ptolomeu, que era do agrado da igreja, né, era complexo e carecia de beleza, o Copérnico fez uma elaboração meio ptolomaica, né? Não absolutamente aquilo que ele queria. Por quê? Na antiguidade, o Sol e as estrelas eles tinham sido contemplados de alguma forma, mas não se podia ignorar a Bíblia, né? Então, para os cristãos, né, para os católicos, né, Jesus é Deus encarnado, é diferente do nosso entendimento. Para a gente, Jesus é um espírito puro que viveu, o mais puro que viveu na Terra. Então, ele vai dizer o seguinte, que Copérnico, imbuído de uma mentalidade dessacralizadora e quase iconoclasta, da convicção de que não há barreiras à pesquisa, ele vai chegar a um sistema heliocêntrico, né? E que vai registrar isso numa coisa que se chama de evolutionibus. Evolutionibus. Não sei como é que lê isso, porque é latim, né? Mas que ele não foi o primeiro, né, a descobrir isso, porque nas obras morais de Plutarco já se supunha que os céus permanecessem imóveis e que a Terra se movesse no círculo. Então, ele está entrando nessa parte científica, porque mais para frente ele vai dizer sobre ciência e religião. Então, ele vai dizer o seguinte, que as conclusões de Copérnico tardaram a vir a público, né, porque ele tinha uma sensibilidade, ele começou a desconfiar de Ptolomeu,
E, ao mesmo tempo, tinha todo um sistema que ele não poderia, de alguma forma, contrariar dessa forma. E aí o Frei Beto diz assim mesmo: a bomba, entretanto, explodiu com a publicação do livro Deslocando da Terra para o Sol, o Eixo do Mundo. Mesmo o nascente protestantismo sentiu-se ofendido ao ver esse planeta relegado à condição de uma entre tantas as coisas que ornamentam o colar do sistema solar. Quem se aventura a pôr a autoridade de Copérnico acima do Espírito Santo? Bradou Calvino. Olha que interessante esse texto do Frei Beto. Lutero também não se conteve e denunciou: esse idiota quer inverter toda a ciência da astronomia, mas a Sagrada Escritura nos diz que Josué mandou que o sol parasse e não a terra. Então, é um texto com muito humor, por isso que eu gostei dele, e vai nos lembrando muita coisa do que a gente já falou aqui no canal Paz e Bem. E aí ele vai dizer o seguinte: a Igreja Católica teve de início uma reação mais tolerante. 10 anos após a morte de Copérnico, o chanceler austríaco Johann Albrecht von Wittgenstein expôs ao Papa Clemente VII, nos Jardins do Vaticano, os aspectos fundamentais da teoria heliocêntrica. A reação foi positiva. Não obstante, 80 anos após a sua publicação, a Igreja acabou incluindo o De Revolutionibus no Index dos livros proibidos, onde figurou até 1835. Então, ele vai dizer o seguinte, que nem as equações de Einstein escaparam do preconceito ideológico das injustições políticas, por mais óbvias que possam parecer a matemática. Em 22, um jovem alemão, veja que interessante isso, aos 20 anos de idade, chamado Werner Heisenberg, ele esteve em Leipzig, e foi ouvir uma palestra de Einstein sobre a relatividade. E o que acontece? Na entrada do salão, ele recebeu um panfleto que destacava o seguinte, olha isso: o judeu Einstein, por deturpar a simples e clássica física com as suas estranhas especulações. Então, havia um ataque de um homem que se chamava, era um Nobel de Física na época, que se chamava Philipp Lenard, uma manifestação antissemita. Por conta disso, Einstein cancelou a palestra. Então, aí ele vai dizer o seguinte, agora, menos premidos pela intolerância e, sobretudo, sem o risco de uma prévia do inferno numa fogueira inquisitorial, nós podemos manifestar a nossa convicção, seja ela profana, religiosa, científica ou estética. E nós percebemos que tudo está interconectado, que existe uma unidade cósmica que se estende desde a fusão nuclear até a química da vida, e que esse universo, né, como um todo, muito antes de Darwin, de todas as espécies serem mostradas como parentes, nós temos uma intuição profunda de tudo e todos, e somos da mesma matéria-prima, barro e sopro. Para nós, espíritas, nós não somos barro, mas a gente fala que a gente vai passando pelas diversas experiências e vai, de alguma forma, chegando até essa plenitude nossa, atual, mas que ainda pode, né, melhorar em termos espirituais, em termos morais, tudo isso, até nós chegarmos numa perfeição, sei lá, o modelo para a gente é Jesus, né? A gente pode chegar nessa perfeição. Então, ele está dizendo mais ou menos isso aqui. E aí ele vai dizer o seguinte, Heráclito, no século V antes da nossa era, já havia dito que todas as coisas são uma mesma coisa. Segundo Lao Tse, veja que interessante, que viveu na China 6 séculos antes de Cristo, pessoas e natureza são governados por um princípio único, o Tao. A gente trouxe o Tao na ótica de uma cientista, que é a Fernanda Carlos Borges, lá no Mulheres e Mitos. Quem não viu, vai lá na playlist, que tem lá o Tao. Então, ele está falando muito do que a gente veio experienciando, ou eu vim vivendo no canal Paz e Bem nesses últimos anos. E aí ele vai dizer assim, muitos elos que comprovam a íntima e indissociável ligação entre o espírito e todo o conjunto do universo existem. Ele falou assim, surgiu em Princeton e Pasadena, nos Estados Unidos, nos anos 70, o neognosticismo, né, de gnose,
que a gnose foi um movimento filosófico nos primórdios da era cristã e seus adeptos buscavam um conhecimento direto de Deus por meio de dados científicos e acreditavam que uma espécie de gnomos espirituais, os eons, atuava sobre a matéria. Hoje, há quem esteja convencido de todos esses elementos. Agora, muitos se sentem à vontade também para questionar a concepção da matéria, né? Na aparência do Cristo do Corcovado, veja que interessante isso, com seus braços abertos sobre o rio, é um bloco maciço de granito, capaz de resistir à fúria dos ventos. Agora, num microscópio eletrônico, ele nos faria ver como esse bloco é um amontoado de moléculas que se agitam velozmente com um formigueiro quântico. Então, os braços do Cristo não se movem, se eles não se movem é porque as moléculas em permanente colisão umas com as outras se anulam mutuamente, dando aparente estabilidade à matéria que integram. É importante dizer que esse livro aqui, ele teve a participação de um físico teórico escritor chamado Marcelo Gleiser. Então, não é só o Frei Beto que está dizendo com tudo isso. Mas agora vejam que texto riquíssimo. Agora ele chega em Paulo Freire. Ele vai dizer, Paulo Freire, com seu método pedagógico, fez reconhecer a sabedoria daqueles que são considerados ignorantes e convenceu de que não existem povos ou pessoas mais cultos uns que os outros. O que existe são culturas paralelas e distintas. Não há nada de espantoso em desconfiar de que rochas, plantas e bichos também sabem. Não é de hoje que aqueles que lidam com animais percebem que eles têm vontade, hábitos e sentimentos de tristeza e alegria. Eu que o digo aqui com o fiel, vocês já conhecem o fiel. E tudo isso é porque eles são dotados de sensibilidade, de preferência, né? Eles têm, inclusive, habilidades, às vezes, com música. Tem muita live hoje em dia de gente que toca piano com o cachorro. Outro dia eu vi uma e o cachorro reage. Então, assim, é muito legal. Então, o que a gente vem descobrindo é que nós não somos os únicos seres inteligentes do universo, porque uma abelha pode fazer um trabalho, ela faz um trabalho que é essencial à vida, né? E tudo isso vai se interrelacionando. O que eu lembrei? Eu assisti o BOF, falando com o Faustino e com o Mauro, e eles estavam falando justamente desse respeito à vida, né? Das interespécies, né? Como tudo se relaciona e como as espécies estão umas relacionadas com a outra na relação da terra, da Pachamama, de todo o cuidado do meio ambiente, dessa pandemia que talvez tenha havido. Depois eu tenho um outro livro que eu quero falar para vocês do BOF, que eu trouxe com relação à pandemia, mas é tanto livro que eu tenho para falar para vocês que me atrapalha. Então, tudo isso é quando a gente vai constatando, por exemplo, que o número 13 e 17 são números primos, não divisíveis com exatidão, mas que, de alguma forma, tudo isso está no universo, de alguma forma, interrelacionado, né? E que o morcego, ele não necessita dos olhos para enxergar, bastam os ecos dos seus próprios gritos, que os peritos de leitura de sinais artificiais, como letras ou restos deixados por civilizações anteriores e espécies, eles conseguem chegar a uma coisa, que os pássaros sabem quando e como migrar, as formigas preveem as enchentes. Então, as amendoeiras, os eucaliptos, as rochas, os picos, as nuvens, daí emerge uma vida que nós usufruímos, mas que tem que admitir a espiritualidade que está impregnada nesta matéria. Né? E aí ele vai citar, ele vai dizer assim que essa espiritualidade, né, nós estamos respaldados nessa citação pelo intelecto de Anaxágoras. Então, os espíritos animais de Descartes, as mônadas de Leibniz, a alquimia de Newton, o ímpeto vital de Bergson e a psique de Teilhard de Chardin. Veja que lindo, né, trazer tudo isso. Tem, inclusive, a Fernanda fez um vídeo, acho que não sei se foi para o Paz Bem ou para o canal dela, Filosofia em Movimento, falando sobre Bergson, na ótica científica da filosofia, mas a gente também pode trazer a questão da espiritualidade aqui. E aí ele vai dizer o seguinte: se há um espírito que tudo informa, anima, vivifica e plenifica, no qual vivemos, nos movemos e existimos, como assegura São Paulo, ele não estaria exclusivamente no ser humano, estaria naquilo que constitui o tecido de toda a matéria com a duração de uma vida no universo. Cada um dos elétrons que compõem a nossa estrutura orgânica e vital traz em si uma história do mundo que jamais se perde.
Então, cada um de nós é reunião de inúmeros fragmentos do universo, uma obra-prima da natureza pelo sopro do Espírito. Eu já falei demais, gente, vou anotar aqui onde eu parei, para não me esquecer, porque senão depois eu esqueço. Amanhã é dia 2/12 de 2020. E depois nós continuamos, vou até anotar aqui, continuar no meu livro, continuamos a falar sobre isso, se vocês quiserem, porque ainda tem texto aqui, tem texto, mas é um texto muito gostoso de ler e que traz uma alegria no coração da gente. E veio neste lote especial de um projeto que eu tinha desenhado e que um dia ainda, quem sabe, eu consiga fazer em alguma coisa. E espero que dê certo, que é multiplicar livros para que outras pessoas tenham acesso também a isso. Um beijo grande, muito obrigada, paz e bem, e tamo junto, gente, tamo junto, paz e bem.